Olá, eu sou o Luiz da Silva e esse é o seu programa corporativo falando de negócios com da Silva. Aqui você encontra trocas de experiências, conhecimento prático e a trajetória profissional de grandes empresas e renomados empresários e profissionais. Fique comigo, porque o programa só está começando e você, como sempre, é meu grande convidado. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Falando de Negócios com o da Silva. Esse programa é oferecido pelo Grupo Sagase Consultoria Empresarial e o nosso maior objetivo é compartilhar toda a trajetória profissional e empresarial de grandes empresários, profissionais e agregar muito mais valor, muito mais conhecimento à sua trajetória. E hoje o programa não é diferente, ao contrário, uma grande entrevistada compartilhando aqui toda a sua trajetória e o que a fez ser essa grande referência. Ela é pedagoga, diretora pedagógica de uma das escolas que tem a maior referência em Londrina, e escritora com obras nacionais e internacionais. E vai compartilhar conosco o grande paradigma gestão e educação, como conciliar as duas áreas e ter muito sucesso. É claro que eu estou falando de Maria Augusta Rossini. Seja muito bem-vindo, que prazer e que privilégio trazê-la aqui no nosso programa. O prazer é todo meu, agradeço a oportunidade de repente, compartilhar algumas experiências, que experiência sempre é muito bem-vinda. Com certeza. Maria Augusta, até para as pessoas que estão aí nos assistindo, né, eu poupei aqui de falar a todo o seu currículo. Eu gostaria que você aí, já, né, no começo da nossa matéria, pudesse falar um pouquinho quem é Maria Augusta Rossini, essa sua trajetória. Você falou um pouquinho para mim antes da gente começar a gravação, que são quase 50 anos, 49 anos dentro de escola. É isso mesmo? É isso mesmo. São 49 anos, né, que vivo a escola. Na verdade, a minha vida toda foi dentro de escolas. Eu não consigo imaginar, de repente, a minha vida sem essa função, crianças, né, adolescentes, professores, pais. É uma coisa assim que faz falta se você fica sem, Sim. tá? Eu acho que eu até preciso fazer terapia para parar de trabalhar. Como que é essa tua trajetória? Como começou, então? De onde veio esse talento, esse dom que a Maria Augusta tem dentro da educação? Na verdade, desde muito pequena, né, eu brincava de professora. Com 13 anos, eu dava aula de piano. Porque meu pai morava numa cidade muito pequena, no interior do Paraná, e as mães, as amigas da minha mãe falavam, elas tocam tão bem. Eu tinha feito até o 6º ano, mais ou menos, de piano. Ela podia dar aula. Então, com 13 anos, eu comecei, dar aula de... Eu falei assim, nossa, como é bom ensinar as pessoas, como é bom compartilhar. Então, é um gosto que vem assim, né, desde que eu me conheço, de repente, desde que eu comecei a entrar na adolescência. E fui com muito gosto fazer magistério. Era meu sonho ser professora, tá? E depois a pedagogia veio na sequência e muitas coisas, né, mudaram na pedagogia, porque antes, assim, quando a gente estuda na história da educação, culturalmente falando, o Brasil tinha o educador, o professor, como um ser que exercia uma missão, né? Começou tudo com os jesuítas, então eles tinham as missões onde eles educavam. Então, a escola, culturalmente falando, no Brasil, era vista como algo que era missão e que era proibido ter lucros. Sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos, tá? Hoje, a realidade brasileira, né, nós temos, na realidade hoje, 18% dos alunos brasileiros estão dentro de escolas privadas, certo? E essas escolas privadas sofrem muito para poder pagar a conta, que não é uma conta muito baixa. Sim. Que nós temos impostos, né? Principalmente as escolas que não são confessionais. Então, as escolas laicas, elas arcam com todos os impostos como qualquer empresa. E aí a modernidade veio, as coisas foram se complexando. Eu lembro quando eu fiz o meu curso de administração escolar, toda a nossa referência para administrar era baseada em Taylor, né? Administração de empresas.
Só que a escola é uma empresa totalmente diferente, tá? Porque ela lida com pessoas. O nosso, vamos dizer assim, o nosso produto é uma coisa intangível, que é a educação. Nós lidamos com seres humanos em formação. E por mais assim que todos os conceitos que se tem de administração sejam válidos, na educação a gente tem que reavaliar, né? Principalmente quando você fala, e nós já conversamos em outros momentos, sobre formar cidadãos, né? E essa formação também é complexa, né? É muito complexa, desafiadora, porque o ser humano é complexo e desafiador, né? E hoje nós estamos vivendo assim um momento de bastante impacto, porque as mudanças estão acontecendo de uma forma muito rápida. E não dá tempo, de repente, de nós acompanharmos todas as mudanças. Eu não digo só a tecnológica, né? A tecnológica, ela forçou um pouco... Acelerou, né? Acelerou muito esse processo. Mas eu digo assim, por exemplo, quando se fala em inovação, tem muita gente que pensa logo em tecnologia. Mas a inovação hoje está nos processos, tá? Como a criança aprende muitas coisas da revolução que houve aí na parte tecnológica, nos abriram caminhos, né, para ver como esse cérebro funciona. Há um tempo atrás a gente acreditava assim, olha, se a criança lê bastante, ela vai escrever muito bem. Não, os neurologistas provaram que nós temos uma rota neurológica para a escrita diferente de uma rota neurológica para a linguagem, para a leitura, desculpa. Olha só. Então, se você lê bastante, você vai ter um vocabulário muito bom, você vai ter uma fluência verbal muito bom, mas para escrever você tem que escrever, certo? Então tem muitas coisas que as pessoas pensaram que era e de repente a gente vê, epa, o caminho não é bem esse, porque vem aí a ciência e mostra para nós a importância da memória de longo prazo, como que essa memória de longo prazo vai ajudar. Então são processos que hoje mostram a inovação da escola. E esses processos, não necessariamente eles estão atrelados à tecnologia, mas à capacidade, do profissional, né? O desenvolvimento daquele profissional que leva a isso. Do desenvolvimento do ser humano, tá? E desses desvendar de mistérios. Sabe? Complexo. Como funciona? Complexo, é muito complexo. E eu lembro de uma professora de muito tempo atrás que eu tive, que ela falava assim, Augusta, nós estamos engatinhando. E eu ainda acho que nós estamos engatinhando, eu continuo concordando com ela, tá? Porque tem muita coisa a ser descoberta ainda. Bom, nós estamos aqui começando, início do nosso programa com essa grande pedagoga, grande profissional. E a minha pergunta aí, antes da gente chamar os nossos comerciais, é possível conciliar, então, essa complexidade dos processos da educação aos processos também complexos da gestão? Ela vai responder daqui a pouquinho. Enquanto isso, fique aí com os nossos apoiadores culturais. Até daqui a pouco. Pioneira do Grupo Gelobel em Shopping Center, a Unidade Boulevard já é uma referência e se destaca pelo atendimento, qualidade e ainda conta com um terraço exclusivo para todos os momentos. Qual a proposta desse espaço, Daniela? Esse espaço da Silva foi preparado para você que, mesmo estando dentro de um shopping, tem a sensação de liberdade, com vista panorâmica, podendo desfrutar de bons momentos com a sua família. Aqui, além de contar com o nosso cardápio completo, você tem a opção de escolher nossos pratos executivos e ainda pode desfrutar do ambiente que você quiser. São 5 casas e aqui, na Unidade Boulevard, você já sabe, né? Gelobel sempre combina. A Bono Fotovoltaico é uma empresa especializada em energia fotovoltaica e tem desenvolvido mais de 100 projetos em todo o país. Os resultados alcançados garantem economia
e sustentabilidade. Em todos os projetos desenvolvidos, a empresa Bono tem como missão garantir a satisfação dos seus clientes e permitir uma economia considerável na fatura de energia. Quando nós começamos com esse projeto da nova sede, nós sempre tivemos como intuito conseguir aliar um projeto inovador a um projeto também que fosse sustentável e privilegiasse o meio ambiente. E por isso nós tivemos a ideia, junto com a empresa Bono, que nos apresentou esse projeto fotovoltaico e com isso tendo uma economia na nossa conta de 60%. Estamos muito contentes com este projeto. Bono Fotovoltaico, energia inteligente, protegendo o meio ambiente. A Markedigi Comércio Eletrônico é uma empresa especializada no desenvolvimento de lojas virtuais, sites institucionais e marketing digital. Sediada aqui em Londrina, a empresa conta com uma equipe multifuncional e altamente competente. A Markedigi tem uma metodologia diferenciada no mercado do comércio eletrônico. Nós trabalhamos com um designer gráfico especial e de alta performance. E também trabalhamos com as melhores plataformas do mercado universal, sendo e-commerce e Magento. Um layout bem estruturado é essencial para a sua loja virtual. O time de criação da Markedigi está preparado para te entregar um site lindo e funcional para garantir ainda mais as suas vendas. O SEO é de extrema importância para o desempenho da sua loja virtual. A aplicação correta e constante dessa estratégia de marketing digital coloca a sua loja virtual no topo dos resultados de busca do Google. A Markedigi avançando rumo à sua meta no mercado do comércio eletrônico nacional e internacional. Estamos de volta com essa grande profissional, pedagogo. Literalmente, ela está nos passando uma aula, aliás, uma grande aula sobre educação e sobre gestão. E a minha pergunta no bloco anterior foi justamente essa. É possível, Maria Augusta, conciliar toda essa complexidade dos processos da educação com a complexidade dos processos da gestão de negócios? É possível. Por exemplo, eu sou praticamente uma leiga na parte empresarial, mas o que a gente faz? A gente cerca-se de pessoas que são gestores administrativos, tá? Porque, de repente, nós não podemos ter a pretensão de entender de tudo. Por exemplo, quando a informática começou, a grande dificuldade de informática na escola era assim, que o técnico de informática não entendia de pedagogia e o pedagogo não entendia de informática. Até você conseguir formar esse profissional que pudesse, não foi muito fácil. Né? Conversar entre, né? Foi bem longo o caminho, tá? A gestão é assim, você tem que priorizar, por exemplo, a minha é a educação, a formação do ser humano. E aí tem as pessoas responsáveis pela gestão. Só que tudo colocando como prioridade a questão educacional, que o foco é o aluno. O cerne de todo o desenvolvimento do seu negócio é a educação. O aluno, é a educação, é o aluno. Então, ele é prioridade dentro da escola, certo? E assim, ter aquela visão assim, sabe? Vai investir em alguma coisa, né? Então, a prioridade hoje é para isso, sabe? Traçar as prioridades que nós temos, tá? Isso é uma coisa que eu acho que todo empresário faz. Fazer, né? Deveria fazer. Mas assim, a gente preza muito essa questão da qualidade, né? Da qualidade de ensino. O que tem de melhor? Porque assim, ó, a gente fica tranquilo quando vai, de repente, e coloca para as nossas famílias, para os nossos alunos, né? Que nós estamos dando o nosso melhor. Isso nos tranquiliza bastante. Esse é o nosso melhor. E a busca constante do que é melhor, tá? Estudos constantes do que é melhor. Porque todo dia tem inovação, tem descobertas científicas para nos apoiarem. Agora, Maria Augusta, na prática, né, não são todas as escolas que trazem essa filosofia prática da gestão para a área educacional. Deve ter sido um desafio para vocês também, quando efetivamente entenderam que isso era necessário e como trabalhar isso na cabeça dos outros profissionais da educação que talvez ainda não tenham toda essa filosofia concreta ainda. A gente tem que entender que nós não podemos ter, de repente,
o conteúdo de todas as áreas dentro de uma escola, tá? Mas a prioridade, então a gente se coloca numa situação assim, a nossa prioridade é a educação. Ok. A parte financeira, econômica, deixa para quem entende disso. Entende? Não adianta nós querermos dar conta de tudo. Então, pessoas, se cerquem de pessoas. Mas você, como diretora pedagógica, você também precisa analisar Sim. Com um balanço patrimonial, uma demonstração do resultado do Com exercício. certeza, isso a gente tem saber condições. tomar. A gente tem condições. E tem com que certeza. aprender também. Tem que aprender também. Tem que aprender, tá? Só que assim, acompanhar, alimentar planilhas, essas coisas, não. Tem alguém muito bom que faça isso por você. Tá? Mas avaliar, analisar, tá? Ser capaz de falar, não, aqui está de mais, aqui está de menos, e você tem que ter condições de fazer. A Escola Né? Premier, ela se destaca muito pelos projetos, por tudo que ela contribui na formação do cidadão, como nós falamos. Essa capacidade cognitiva, essa visão empreendedora também é um atributo da área de negócios. Isso é da Maria Augusta, é das filhas que também fazem parte da gestão, isso é trabalhado, a visão empreendedora dentro da escola? Eu acho que é um consenso, né? Existe um consenso, a gente faz reuniões, nós estamos sempre reunidas. Na verdade, é muito difícil, né? Nós não falarmos de escola até nos finais de semana. Então, assim, nós entendemos, tá? Que o grande investimento da escola é na área humana. Todas entendemos isso, tá? Então é buscar, olha, dia 17 a Fabiana e a Adriana passaram o dia todo fazendo um curso, tá? Nós não podemos parar, certo? Porque nós temos que apresentar aos nossos alunos as melhores condições para eles desenvolverem bem essa parte cognitiva, não só, mas todo ele na sua complexidade, né? Esse ser humano complexo, que a gente sabe que tem corpo, espírito, razão, emoção. Então nós não podemos, de forma alguma, tirar o foco. E você também, nas horas vagas, escrevendo alguns livros já, autoria nacional, internacional, é isso, né, Maria Augusta? Graças a Deus a gente, né, teve um bom resultado aí. Tem um que foi publicado aqui no Brasil, Educar para Ser, mas também foi publicado em Madrid. Então a gente percebe, assim, que existe uma preocupação, tá, desse humanismo, desse ser humano como foco. As pessoas estão entendendo que os seres humanos são os nossos maiores recursos. Olha, importantíssimo. Empresários, capital humano, o maior recurso de uma empresa. É o maior recurso de qualquer empresa, de qualquer ramo da atividade humana, independente. É o ser humano, né? E assim, o Pedagogia Efetiva, que foi publicado também no México, na América Latina. O Educar para Ser, ele ficou como livro de referência no concurso do Rio Grande do Sul, concurso de professores. Até por conta disso, eu fui bastante solicitada em eventos educacionais daquele estado. E o Pedagogia Efetiva, publicado no México e na América Latina também, né? Que me dá bastante prazer em saber que, puxa vida, tem gente, né, por aí, né? Em outros lugares do Em outros mundo, lugares, e a gente está exportando a educação. recebendo né? esse seu conhecimento. Compartilhando as informações, compartilhando vivências, né? Diz que o inteligente aprende com os próprios erros e o sábio com os erros dos outros. Então a gente tem que ficar atento, né? Nunca desprestigiar o que já se escreveu, o que já se vivenciou a nível de educação, mas sempre a partir daquele conhecimento buscar, sabe, questionar. A gente tem que ter, sabe, uma pedagogia de perguntas, na verdade, Questionamentos sabe? mesmo. Questionamentos mesmo. Daqui a pouquinho nós vamos voltar e eu quero saber então quais são os diferenciais da Escola Premier com toda essa gestão e todo esse conhecimento. Fique aí comigo, acompanhe os nossos apoiadores. Já já nós voltamos para encerrar com essa grande profissional. O Posto JK encerra mais um ano e é grato a você, cliente e amigo, pela confiança e o respeito. Os resultados reforçam uma parceria sólida que cresce a cada ano.
A confiança, transparência e a responsabilidade foram os direcionamentos que trouxeram os melhores resultados. Por isso, o momento é de gratidão. E quem tem uma palavra especial para você é o sócio proprietário Marcos Vinícius. Os resultados que estamos alcançando é reflexo da confiança de vocês. Por isso, quero desejar a todos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Que possamos contar com vocês em 2019. De portas sempre abertas e com o dever de fazer o melhor para você, o Posto JK lhe deseja um final de ano esplêndido e repleto de muitas conquistas. Para o crescimento da sua empresa, é necessário um conjunto de fatores como pessoas, planejamento, segurança e um controle e monitoramento da saúde financeira. Pensando nisso, a Astersoft traz até você ferramentas indispensáveis na gestão. Aqui você também encontra o sistema de demonstração do resultado do exercício DRE, que permite o confronto das receitas e despesas e a apuração do resultado econômico da sua empresa, além da possibilidade de construção de um plano de contas gerencial de acordo com o seu perfil. Contamos também com a agilidade do modo de conciliação bancária para, a qualquer momento, o empresário poder importar do site do banco todos os lançamentos para então fazer assim as suas conciliações cabíveis, gerando assim o saldo real e conciliado da empresa. Ferramentas que constroem o sucesso. Essa é a sua missão. Astersoft, criando soluções. Vamos falar sobre coreografia de casamentos? Você que vai se casar e quer surpreender todos os seus convidados com uma dança única e exclusiva, exatamente aqui que você vai aprender. Eu sempre tive um sonho de ter uma coreografia no nosso casamento e eu escolhi o Augusto Bogo, a escola Augusto Bogo, porque eu já tinha visto alguns vídeos na internet e tinha ouvido falar muito bem da escola. E nós fomos até ele e no dia da entrevista ele me deixou muito à vontade, quando eu falei que eu queria algo natural. E pra mim, assim, na verdade, foi um desafio e foi muito legal porque deu certo, todo mundo elogiou bastante a nossa coreografia. Eu, que sou péssimo em dança, consegui realizar uma coreografia que ficou bem bacana, assim, na nossa festa e fui muito elogiado. E foi lindo, porque era o que a gente queria, parece que a gente estava em sintonia. E se você quer transformar o seu sonho de dançar em realidade, nós estamos aqui para fazer da sua festa um dia totalmente inesquecível. Venha para a Academia de Dança Augusto Bogo. Mais uma vez aqui com vocês, aí nos acompanhando, e essa profissional, literalmente, falo novamente, dando uma aula de gestão e educação. E a minha pergunta, até para a gente poder abrir esse terceiro bloco, é: quais são os pilares, Maria Augusta, que sustentam a gestão educacional e a gestão do negócio da Escola Premier? Então, nós temos o nosso slogan, que eu acho que ele retrata bem a nossa filosofia de trabalho. Educação responsável nasce de ideias, princípios e valores. Tá? Educação responsável nasce de ideias, princípios e valores. Por mais que eu pesquisasse, eu acho assim que foi o que resumiu, né, o nosso trabalho. Tá? E eu acho assim, eu não tenho certeza porque isso já foi pesquisa, né? Em pesquisas realizadas sobre o que os pais, como os pais veem, palavras que definiriam a nossa escola, uma que me chama bastante atenção é o acolhimento, que é muito forte esta palavra nos nossos clientes, nos nossos parceiros. Eu chamo os nossos pais de família Premier. Então, assim, eles se sentem acolhidos, porque hoje o ser humano ele tem muita necessidade de ser ouvido. Carência, né? Carência mesmo, sabe? De repente você cumprimenta uma pessoa e daí como é que vai? Tudo bem? Daí a pessoa coloca, você ouve, né? Você brinca de orelhão e daí de repente a pessoa sai, a gente se despede, ela fala, foi tão bom conversar com você. Se sente aliviada, né? Se sente aliviada. E de repente você não falou nada, né? Só ouviu. Mas esse acolhimento é muito importante. Isso é uma filosofia, é um princípio da escola.
para nós. Os professores têm que ter essa filosofia também, o acolhimento, isso é importante. Mas essa percepção, ela é desenvolvida, porque às vezes o ato de ouvir pode ser de um aluno, de repente, que tem um problema em casa, e aí o professor também precisa ter, essa percepção. Saber ouvir. Saber ouvir. Saber ouvir hoje é uma arte. Porque as pessoas falam, mas e quem sabe ouvir? Às vezes a própria criança, né? O pai chega assim na porta da escola e pergunta, como é que foi ou dentro do carro, como é que foi seu dia, filho? Aí a criança começa a falar e o pai já começa a prestar atenção lá no celular que está tocando, não sei o quê, a criança falando. Aí ela começa a perceber que ninguém está ouvindo o que ela fala. Está dando atenção para. efetiva. O que ela fala? Fica muda, para. Aí quando o pai vai perguntar, né, ele vai crescendo, e daí como é que foi seu dia? Normal. Pais, né? fiquem atentos. Fiquem atentos, porque é por aí. A questão do acolhimento é muito importante. Respeito também. Isso foi de um terapeuta até que falou assim, comentou que acha incrível como a gente respeita as diferenças entre os nossos alunos e a gente passa também pelo nosso exemplo esse respeito, tá? Porque não adianta você ter um discurso fantástico se a sua ação não tem nada a ver com aquele discurso. E a criança aprende com as ações, muito mais do que com os nossos discursos. Criança e adolescente, principalmente. Com aquilo que elas observam nos pais, professores, né? Nos outros. Ações falam mais alto do que qualquer discurso. Então, assim, essa questão do respeito, se você respeita o aluno, ele está me respeitando, está esperando eu falar, é recíproco, ele também vai respeitar. Se você grita, ele vai gritar também. Se você fala com falta de respeito, ele também vai falar com falta de respeito. Olha, quanto conhecimento, quanta experiência. Eu ficaria aqui com a Maria Augusta mais um tempão. Aliás, vários programas, já estou aqui reforçando mais uma vez o convite para a gente falar aí sobre várias temáticas, porque eu sei que você tem muito conhecimento. Então, eu vou fazer o seguinte, antes da gente encerrar, Maria Augusta, eu quero chamar a nossa querida Débora. A Débora faz parte da equipe de psicólogas da Saga-se Consultoria e ela faz aí parte do quadro Mercado em Alta, onde ela traz todas as vagas em aberto e também algumas dicas importantes. Débora, com você. Olá pessoal, eu sou a Débora, recrutadora do grupo Saga-se Consultoria e esse é o nosso quadro Mercado em Alta. Na dica de hoje, eu venho pedir para que você tenha objetivo na hora do envio do currículo. A gente acaba recebendo alguns currículos de candidatos que, juntamente com o nosso endereço de e-mail, tem vários outros e-mails, ou seja, esse candidato mandou o currículo para nós e para outras empresas. Não faça isso. Se você quer aproveitar um mesmo currículo e enviar para diversas empresas, coloque pelo menos em cópia oculta, para que os recrutadores não visualizem que você está enviando para tantos outros lugares, porque isso pode demonstrar que você está atirando para todos os lados. Se você deseja entrar em uma organização, entenda e pesquise qual é o meio pelo qual essa empresa faz o recrutamento de candidatos. Se é pelo LinkedIn, Facebook, site próprio ou e-mail do RH, para que você tenha foco no momento do envio do seu currículo. Essa foi a nossa dica de hoje. Nós estamos na torcida e eu te encontro no próximo quadro Mercado em Alta. Até lá! Muito bem, Débora. Obrigado aí pelas palavras, orientações e a disponibilização de todas as vagas. Você que busca aí uma recolocação, mande lá o seu currículo. Eu preciso encerrar aqui com essa grande profissional, quero agradecer e dizer, você que não conhece a Escola Premier, é uma experiência única, dá um pulinho lá, vai entender tudo isso que ela falou na prática. Muito obrigado, Maria Augusta, que prazer recebê-la aqui. E olha, uma lembrancinha nossa do Falando de Negócios, para você quando estiver escrevendo aí seus livros, toda a sua filosofia prática, tomar um chazinho gostoso e lembrar do Falando de Negócios do Grupo Saga-se, tá? Muito obrigada. Sempre muito bem-vinda aqui no nosso programa. Bom, nós encerramos, é claro, e você já sabe, né? Guiados por Deus e confiantes no nosso potencial, somos imbatíveis. Até o próximo. Tchau!